Capítulo 15. O dia marcado e a desilusão. Por fim chegou o dia marcado, e com ele os amigos que iam orar por mim. O irmão Catchpole e sua esposa e o Sr. Berg ficaram ao lado da minha cama e conversaram comigo por alguns minutos antes da oração. O Sr. Berg disse: "Pode nos dizer a promessa que escolheu se firmar?" Eu não escolhi uma só, mas várias. Pensei que se uma promessa era boa, várias delas, sem dúvida, seriam ainda melhor. Então alguém observou sorrindo: "É essa atitude que ela tem tido em relação aos remédios. Sempre pensou que se um comprimido fazia bem, 3 devia fazer mais bem ainda. E se uma colher de chá de remédio ajudava, 4 sem dúvida dariam conta do recado." "Mas com essas promessas, disse eu, é bem diferente, vocês vão ver." Eu escolhera Êxodo 15:26, porque eu sou o Senhor que te sara. O Salmo 103:3. É Ele quem perdoa todas as tuas iniquidades e sara todas as tuas enfermidades. Marcos 9:23. E disse-lhe Jesus: "Se tu podes crer, tudo é possível ao que crê." Tiago 5:14 e 15. Está alguém entre vós doente? Chame os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite em nome do Senhor. E a oração da fé salvará o doente, e o Senhor o levantará. E se houver cometido pecados, ser-lhe-ão perdoados. Agora, o fato de eu ter escolhido essa última promessa era bastante estranho, pois nunca tinha visto ninguém ser ungido. Nunca fora um costume da minha igreja, e eu nunca conhecera alguém que praticasse esse costume. Mas depositei uma grande dose de fé nessa passagem, pois dizia: "Se alguém entre vós está doente, chamem os presbíteros da igreja e orem sobre ele, ungindo-o com azeite." Achei que essa era uma receita tão detalhada, dada tão claramente, que eu sabia exatamente como proceder. Achava também que tinha todos os ingredientes para a receita. Primeiro, o versículo dizia: "Se está alguém entre vós doente", e eu, sem dúvida alguma, estava. Em segundo lugar, ordenava que chame os presbíteros da igreja, e ali estavam 2 presbíteros, 2 ministros do Evangelho. Em terceiro dizia: "E que o unjam com azeite", e eu também tinha o azeite preparado. E o quarto ingrediente? A oração da fé. E eu achava, sem dúvida alguma, que se alguém podia orar, esse alguém era o Sr. Berg. Em relação a essa passagem no capítulo 5 de Tiago, como estudiosa da Bíblia, eu sabia que o livro de Tiago fora escrito muito depois da ascensão de Cristo, e por isso não se podia dizer que fora escrito só para os tempos de Cristo. Mas foi escrito para uma igreja muito bem organizada depois de Cristo ter deixado essa terra. Eram instruções para qualquer igreja hoje em dia. "Estou pronta", eu disse, e citei as promessas que tinha memorizado. O irmão e a irmã Catchpole estenderam as mãos e impuseram-nas sobre mim, enquanto o irmão Catchpole citou algumas passagens das Escrituras.
houve um profundo silêncio no quarto, pois cada um parecia sentir uma solenidade e responsabilidade sobre si. Depois, o irmão Catchpole ungiu-me na cabeça e citou Tiago 5, 14 e 15, por eu ter lhe pedido. Depois o Sr. Berg orou a oração da fé e, sem dúvida, foi uma oração de fé. Acredito que são poucas as vezes na vida que se ouve uma oração como aquela. Não foi uma coisa pomposa e formal, isso posso lhes garantir. Ele simplesmente conversou com o Senhor, dizendo-lhe que puséramos tudo o que tínhamos sobre o altar, buscando apenas a sua vontade, e que agora não restava nada a ser feito, senão depender absolutamente dele e esperar que guardasse a sua palavra. A oração teve um caráter definitivo, decisivo e uma entrega total que simplesmente encerrou o assunto e que aparentemente deixava o Senhor sem alternativa. Na verdade, a oração chegou a me assustar um pouco. Parecia ter um tom que correspondia àquele versículo nas Escrituras que diz: demandai-me. Eu tinha estado implorando e rogando ao Senhor, e me impressionou muito ouvir alguém ir direto aos portões do céu e dizer: você disse que tinha uma encomenda para mim, e vim buscá-la. Mas havia um fervor tão gentil e uma fé infantil em relação a tudo aquilo que eu tive a certeza de que o Senhor compreenderia. Desde então, eu mesma compreendi perfeitamente. Esforcei-me para ver o rosto do Sr. Berg enquanto orava, mas, como lhes disse, estava rapidamente perdendo a visão e conseguia ver apenas o contorno nebuloso. Mas a oração que ouvi tocou as profundezas do meu coração. Não via como Deus podia deixar de responder. Eu dependia da fé do Sr. Berg. Sentia-me tão cansada pelo esforço extra de receber convidados no quarto que me deixaram só por um tempo para descansar. De fato, sentia-me totalmente exausta por tentar arranjar uma grande fé própria para a ocasião. Ainda achava que a fé era algo muito grande que devia ser apresentada ao Senhor da maneira exatamente certa, como um embrulho perfeitamente feito, atado e entregue no momento exato. Quando tudo terminou e eu estava, como disse, exausta com o esforço, meu coração foi tomado por um grande temor, pois achava que, de alguma forma, a minha fé não fora suficientemente grande, que não chegara à altura necessária para satisfazer a demanda. Entendam, eu estava olhando para baixo, para a minha fé, e não para cima, para as promessas de Deus. Estava esperando algo do meu pobre eu, e não totalmente dele. O dia marcado chegara ao fim. A prece tão esperada fora feita. Eu obedecera às Escrituras, mas nada acontecera. Em vez de melhorar, pelo contrário, piorava. Na verdade, umas 2 horas mais tarde, parecia que estava no limiar da vida, pois quero que saibam, embora tenha falado desses dias de preparativos, conversações, visitas
visitas, etc., a minha condição não mudara em nada. Estava absolutamente igual, ou até pior. Falava apenas com um fraco sussurro. Na verdade, meus olhos, lábios e o braço direito eram as únicas partes do meu corpo que eu sequer conseguia mover. Ao pensar na minha horrível condição e ao ver que não estava melhor, minhas esperanças começaram a morrer, e uma amarga desilusão e tristeza apoderaram-se do meu coração. Chorei amargamente.